Adentrar o universo dos ninjas é, para muitos, evocar imagens de guerreiros sombrios, mestres em artes marciais furtivas, capazes de proezas quase sobrenaturais. Figuras envoltas em mistério, cujas silhuetas se esgueiram pela noite, armados com shurikens e katanas, prontos para missões de espionagem e eliminação. Esta é a imagem popularizada, a casca de uma realidade histórica e psicológica muito mais profunda e complexa. Hoje, em Histórias do Extremo Oriente, não buscaremos apenas os feitos, mas a mente por trás deles. Convidamos você a uma jornada pela psicologia dos shinobi, os verdadeiros praticantes do ninjutsu, para desvendar como pensavam, como lidavam com o medo, a solidão, a moralidade de seus atos e como a disciplina mental era, talvez, sua arma mais poderosa. O Japão feudal, um cadinho de conflitos incessantes entre clãs e senhores da guerra, foi o terreno fértil para o surgimento e desenvolvimento do ninjutsu. Não se tratava apenas de um conjunto de técnicas de combate ou infiltração, mas de uma filosofia de vida, uma arte de sobrevivência e estratégia que exigia um preparo mental extraordinário. O shinobi não era um mero soldado, era um especialista em inteligência, um mestre da dissimulação, um estrategista capaz de antever os movimentos do inimigo e, acima de tudo, um indivíduo com um controle emocional e psicológico notável. A base dessa fortaleza mental residia no conceito de Seishin Teki Kyoyo, que pode ser traduzido como refinamento espiritual ou cultivo da mente. Desde tenra idade, aqueles destinados ao caminho do shinobi eram submetidos a um treinamento rigoroso que transcendia o físico. Eram ensinados a observar, a escutar, a sentir o ambiente ao seu redor com uma acuidade quase preternatural. O silêncio e a paciência não eram meras virtudes, mas ferramentas essenciais. Um ninja poderia passar horas, ou mesmo dias, imóvel, esperando o momento certo para agir, uma façanha que demanda um domínio sobre a própria mente que beira o ascetismo. O Bansen Shukai, um dos mais importantes manuais ninjas, compilado no século XVII por Fujibayashi Yasutake, dedica sessões inteiras não apenas a técnicas, mas à mentalidade necessária para executá-las, enfatizando a importância de um coração calmo e uma mente clara, livre de perturbações. Considere a infiltração. Uma das especialidades ninjas, penetrar em um castelo inimigo fortemente guardado, não era apenas uma questão de agilidade ou conhecimento de rotas secretas. Exigia uma profunda compreensão da psicologia humana. O ninja precisava saber como os guardas pensavam, quais eram seus hábitos, seus medos, suas distrações. A arte do disfarce, o Rengenjutsu, ia além da simples troca de roupas. Era uma imersão completa no personagem assumido, fosse ele um monge, um mercador ou um camponês. O shinobi devia adotar não apenas a aparência, mas a postura, a fala, os trejeitos e, mais importante, a mentalidade da pessoa que estava representando. Qualquer hesitação, qualquer deslize na interpretação poderia significar a morte. Esta capacidade de metamorfose psicológica, de se despir de sua própria identidade para vestir outra, é um testemunho de uma flexibilidade mental e um desapego formidáveis. A espionagem, por sua vez, era um jogo de sutilezas. O objetivo primordial não era o confronto, mas a coleta de informações vitais. Isso demandava uma mente analítica, capaz de discernir o relevante do trivial, de conectar peças aparentemente desconexas de um quebra-cabeça. O ninja era treinado para ser um ouvinte atento, um observador perspicaz, memorizando detalhes, mapas mentais de instalações, conversas ouvidas de relance. A pressão psicológica de operar em território hostil, sob constante risco de descoberta, era imensa. A capacidade de manter a calma sob essa pressão, de pensar com clareza e tomar decisões rápidas e eficazes, era o que separava o agente bem-sucedido daquele que perecia. Era um estado de alerta constante,
mas controlado, sem permitir que a ansiedade turvasse o julgamento. Um exemplo notável de como a inteligência e a rede de espionagem eram cruciais pode ser encontrado na figura de Mochizuki Shihomi. Embora cercada por lendas, acredita-se que ela, descendente do clã Ninja Koga e esposa de um proeminente senhor samurai do século XVI, tenha criado uma extensa rede de kunoichi, ninjas femininas. Após a morte de seu marido em batalha, Shihomi teria sido encarregada pelo daimyo Takeda Shingen de recrutar e treinar mulheres, muitas delas órfãs ou marginalizadas, para atuarem como espiãs e mensageiras. Disfarçadas de sacerdotisas shintoístas errantes, as miko ou de outras personas discretas, essas agentes se infiltravam em castelos, vilas e templos, coletando informações valiosas. A genialidade de Shihomi residiu não apenas na organização, mas na compreensão da psicologia social. Quem suspeitaria de uma jovem sacerdotisa ou de uma serva? Ela explorava as expectativas e os pontos cegos da sociedade para tecer sua teia de inteligência, demonstrando um agudo senso estratégico e uma profunda compreensão da natureza humana. O controle emocional era, sem dúvida, um pilar central da psicologia ninja. O conceito de Fudoshin, ou mente imóvel, era vital. Trata-se de um estado mental de equanimidade, onde o medo, a raiva, a surpresa ou a dúvida não conseguiam abalar o espírito do praticante. Isso não significava a ausência de emoções, pois os ninjas eram humanos. Significava, sim, a capacidade de não ser dominado por elas. Técnicas de meditação, exercícios de respiração profunda, Kokyu-ho, e visualizações eram praticadas exaustivamente para cultivar essa estabilidade interior. Diante do perigo iminente, de uma emboscada ou da perspectiva da tortura, a mente imóvel permitia ao ninja avaliar a situação com frieza, buscar uma saída ou, no limite, enfrentar o inevitável com dignidade e sem revelar informações cruciais. E o que dizer do ato de matar? O assassinato, embora não fosse a única nem a principal atividade dos ninjas, como a ficção muitas vezes retrata, era uma realidade em certas missões. Como um indivíduo treinado em princípios que também poderiam incluir aspectos do budismo ou do shintoísmo, religiões que em geral prezam a vida, lidava com essa contradição? A resposta, provavelmente, reside em uma combinação de pragmatismo, dever e um certo grau de compartimentalização psicológica. O ninja agia sob ordens, muitas vezes em um contexto de guerra ou de sobrevivência de seu clã ou senhor. A morte do alvo era vista como um meio para um fim maior, seja a proteção de seu povo, a desestabilização do inimigo ou a prevenção de um conflito ainda maior. Isso não implica a ausência de peso moral, mas uma estrutura mental que permitia executar a tarefa com precisão e desapego, focando na missão e não nas implicações emocionais imediatas. O Shoninki, outro manual clássico do ninjutsu, escrito por Natori Masataki no século XVII, aconselha que o coração do ninja deve ser como o de um demônio quando necessário, mas também como o de um Buda. Esta dualidade reflete a complexidade psicológica exigida. A estratégia ninja, por sua vez, era profundamente influenciada por uma compreensão das fraquezas humanas e das dinâmicas do poder. O Go-Rin no Sho, o livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, embora escrito por um samurai e não por um ninja, compartilha muitos princípios estratégicos que seriam familiares aos shinobi, como a importância de conhecer o terreno, o inimigo e a si mesmo. Os ninjas eram mestres em Kyojitsu Tenkan-ho, a arte da decepção, que envolve o uso do falso para descobrir o verdadeiro e do verdadeiro para semear a confusão. Eles sabiam que a mente humana é suscetível a ilusões, a boatos, ao medo do desconhecido. Plantar informações falsas, criar distrações, simular ataques em um ponto para enfraquecer outro, tudo isso fazia parte de seu arsenal psicológico.
Eles não buscavam a glória no campo de batalha como os samurais, mas a eficácia na sombra. A vitória, para o ninja, muitas vezes significava que o inimigo nem sequer soubesse que havia sido combatido. A figura de Hattori Hanzo é frequentemente associada ao ninjutsu, embora sua realidade histórica seja mais a de um samurai de grande habilidade e lealdade a Tokugawa Ieyasu, o futuro shogun do Japão. Nascido no clã Hattori, que tinha raízes na província de Iga, um dos lares do ninjutsu, Hanzo era conhecido por sua ferocidade em batalha, o que lhe rendeu o apelido de Oni Hanzo, ou Demônio Hanzo. Sua contribuição mais célebre, e que certamente envolveu conhecimento e aplicação de táticas de guerrilha e possivelmente o emprego de ninjas de Iga, foi a escolta de Tokugawa Ieyasu através do território hostil da província de Iga após a morte de Oda Nobunaga em 1582. Esta travessia perigosa, que salvou a vida de Ieyasu e pavimentou seu caminho para o poder, exigiu não apenas coragem, mas um planejamento estratégico meticuloso, conhecimento do terreno e, crucialmente, a capacidade de navegar por redes de alianças e inimizades locais. Habilidades profundamente enraizadas na tradição ninja. Hanzo personifica a intersecção entre o guerreiro samurai e o estrategista com acesso às artes secretas, demonstrando como a astúcia e a adaptabilidade mental eram valorizadas mesmo entre aqueles de linhagem samurai. Sua lealdade e eficácia tática mostram um tipo de inteligência estratégica que ia além da força bruta. Outro elemento crucial na formação psicológica do ninja era a aceitação da impermanência e a prontidão para a morte. Viver constantemente no fio da navalha, onde cada missão poderia ser a última, forjava uma perspectiva particular sobre a vida. O medo da morte, embora natural, não poderia paralisá-los. A preparação mental incluía a contemplação da própria mortalidade, não de forma mórbida, mas como um catalisador para a ação focada e a valorização do momento presente. Este desapego não era sinônimo de niilismo, mas de uma concentração absoluta na tarefa em mãos, livre das distrações do e se. É importante notar que muito do que se sabe sobre os ninjas e sua psicologia vem de manuais escritos tardiamente, como o já mencionado Bansen Shukai ou o Shoninki. Estes textos foram compilados em um período em que o papel prático dos ninjas em conflitos começava a diminuir, com a pacificação do Japão sob o shogunato Tokugawa. Portanto, eles servem não apenas como guias técnicos, mas também como tentativas de preservar e, talvez, idealizar um conhecimento que corria o risco de se perder. Fujibayashi Yasutake, ao compilar o Bansen Shukai, não estava apenas listando ferramentas e técnicas, ele estava documentando uma filosofia, uma forma de pensar e de ser. A ênfase na inteligência, na adaptabilidade e no autoconhecimento sugere que, para os mestres ninjas, a verdadeira força residia na mente. O manual detalha não apenas como construir uma escada de corda, mas como cultivar a mente correta, seishin, para usá-la sob pressão, como observar padrões climáticos e como entender a psicologia dos animais para evitar ser detectado. Este nível de detalhe aponta para uma abordagem holística, onde o sucesso dependia tanto da habilidade técnica quanto da acuidade mental. O legado psicológico do ninja, portanto, transcende as artes marciais. Reside na disciplina férrea, na capacidade de observação aguçada, na flexibilidade adaptativa, no controle emocional e na profunda compreensão estratégica da natureza humana. Eles eram, em essência, psicólogos práticos, utilizando seu conhecimento da mente, tanto a sua própria quanto a de seus adversários, para navegar em um mundo perigoso e instável.
Ao olharmos para além dos mitos e das representações cinematográficas, encontramos homens e mulheres moldados por circunstâncias extremas, que desenvolveram um conjunto de habilidades mentais e estratégicas para sobreviver e prosperar. A verdadeira essência do shinobi não estava na cor de seu traje ou na letalidade de suas armas, mas na quietude de sua mente, na profundidade de seu pensamento e na inabalável resiliência de seu espírito. Uma lição que, mesmo séculos depois, continua a ressoar com uma força silenciosa e penetrante.